Oi, minha gente, aqui Cida Bento. Nessa temporada do Entrevista, nós estamos focalizando a lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Hoje nós vamos focalizar a conexão entre gênero e raça dentro da perspectiva da educação antirracista. Hoje eu estou aqui com a Suelaine Carneiro. Ela é mestre em educação e coordenadora do GLE10, Instituto da Mulher Negra. Seja bem-vinda, Suelaine. Bom que você está aqui, bora conversar um pouquinho sobre as questões dessa intersecção de gênero e raça, como é que isso se dá no campo da educação, que coisas você gostaria de destacar, né? Mas eu acho que antes de entrar nisso, eu queria te perguntar um pouquinho do seu mestrado, que trabalha com um tema tão interessante. Eu queria que você pontuasse primeiro, e aí a gente entra nas questões. Perfeito. Bom, é um prazer estar aqui conversando com você, Cida, muito obrigada. E eu gosto muito de falar do meu mestrado, porque nele eu já parei para pensar nessa intersecção, né, gênero e raça. E aí ele traz um pouco, a indagação que eu faço é olhar as meninas no ensino médio técnico. Tá. Dentro de todas as pesquisas que já demonstram a melhor participação das mulheres, quanto elas avançam, mulheres negras também, né? E aí dizendo que elas melhor desempenho, né? Então havia um discurso oficial de que o Brasil já havia resolvido a questão de gênero na educação pela participação das mulheres. E aí quando você desagrega, você tem mais mulheres brancas e menos mulheres negras. E aí, ao olhar também para o ensino médio, eu falei, bom, o que a gente... Porque no ensino médio já começa a ter uma diminuição também da participação das meninas negras, né? Sim. E aí eu falei, bom, o que será que as meninas fazem no ensino médio? E no ensino técnico, elas escolhem? Quem escolhe? Como escolhe? Por que escolhe? Ah, que interessante! Então foi isso que eu fui investigar, né? Então eu conversei com meninas no ensino técnico, no Centro Paula Souza, né? Ah, tá, em São Paulo. Em São Paulo, tá. E aí escolhi algumas carreiras para também discutir aquela segregação, né, nas escolhas. Mulheres nos espaços do cuidado e os homens nas áreas mais das ciências, das exatas, né? E aí, nessa percepção, em histórias de vida, ouvindo os relatos delas, como elas escolhem, por que escolhem, então vem muito, primeiro, das condições socioeconômicas, muito também das possibilidades que você tem de ter uma visão mais ampla das oportunidades por meio da educação. Que influenciaria na escolha. Exatamente. Ou seja, você às vezes não tem uma visão toda do campo que te permite sair de um nicho onde nós sempre estamos, nós mulheres e nós negras. E nós mulheres negras, nós estudantes negros, estamos sempre naquelas escolas que oferecem os cursos mais básicos, né? Então você não tem um leque de opções no ensino médio técnico, né? Então algumas dessas meninas queriam pensar arquitetura, decoração, alguma coisa também como edificação, mas no bairro delas não tinham. Então, eu conversei com meninas que vinham de bairros muito distantes para estudar ali no centro, exatamente porque o centro é um lugar mais fácil para você chegar de transporte público também, né? Então, fazendo baldeação, saindo muito cedo de casa. E estamos falando do ensino médio, né? Falando do ensino médio. Não é o superior, é o ensino médio. É bem interessante, quando eu faço censo em organizações,
tanto pública quanto privada, quanto da sociedade civil organizada, é um ponto de destaque quando a gente olha os dados para as mulheres negras, que elas é que estão localizadas mais distante do ambiente de trabalho de todas, né? Pensar homem branco, homem negro, mulher branca. A mulher negra é que está mais distante, leva muito mais tempo para chegar até o trabalho, né? Então essa mobilidade da mulher negra, das mulheres em geral e da mulher negra em particular nas grandes cidades, mas também nos grandes centros, mas nas periferias, né? Nos diferentes espaços, tem um impacto muito mais amplo do que a gente imagina, né? Exato. E quando você olha para a educação, para o acesso à educação das mulheres em geral, mas em particular das mulheres negras, o que te chama a atenção, Suelaine? Olha, tem questões que a gente começa a lembrar a nossa fase, né? Eu e você, né, mulheres mais velhas com as meninas hoje, e em algumas meninas a gente vê a reprodução de situações que eu vivi quando eu era adolescente, ou quando eu era ainda uma jovem, né? E essas permanências na falta de oportunidade para as famílias negras, que impacta a vida dos seus filhos, ainda é uma constante. Em pesquisa que a gente fez sobre o impacto da pandemia na educação das meninas negras, né? O que a gente percebeu ali é esse confinamento das famílias negras nas localidades mais distantes, que é isso, nós ainda moramos nos bairros mais distantes, com as piores condições de infraestrutura no que diz respeito a equipamentos públicos, né? E sem conectividade e sem acesso a equipamentos, né? E nos salários mais baixos. Sim. Então, isso, a pesquisa a gente lançou em 2021, né? E ali apareceu o grande alerta de que as meninas negras eram o grupo populacional mais propenso à evasão escolar. E aí, no ano passado, continuando... Essa pesquisa foi em 21 que vocês colocaram o dado na rua? Isso, a gente fez em 2020, durante a pandemia, e lançamos em 21. Tá. Porque a gente, frente a todas as grandes crises pelas quais passa o Brasil, socioeconômicas e também de saúde, a população negra sempre é a mais impactada, né? Sim. Então, era esse. E um dos lugares para onde Guelé 10 olhou foi na educação, e como é que estudantes negros vão conseguir se dedicar, sendo que naquele momento o grande aposta, né, dos governos municipal, estadual e a inoperância do federal foi pelo ensino remoto, pelas plataformas digitais, e a gente não tem, quando tem acesso a energia elétrica, né, muito menos ainda consegue ter equipamentos eletrônicos, né? Então foi esse o alerta. E eu estava justo pensando nisso, que isso afeta mulheres quilombolas, exato, mulheres indígenas, trans, exato, né? As pessoas LGBTQI+, que é um desafio muito grande quando você vive uma situação onde está combinada pobreza, né? Uma trajetória, e às vezes até os seus pais, uma trajetória de dificuldade muito grande de acessar bons equipamentos, exato, de educação, exato, né? E uma permanência dessa pobreza, né, que você estava usando essa palavra, uma permanência dessa pobreza e até um agravamento depois da pandemia, né? Então a gente tem desafios e ser também o segmento, fazer parte do segmento que tem vivido uma violência muito grande dos próprios agentes do Estado, né? A nossa juventude negra e as mulheres negras, né, são alvo de muita violência. Então, assim, você tem que ter uma grande resiliência, mas é também deste lugar onde nós estamos que tem surgindo isso que Walter chamou de reinvenção do Brasil, as ideias, né, o novo que reinventa o Brasil, né?
E aí eu ia te perguntar um pouco da pesquisa que eu acho que você estava entre uma das líderes que o Gueledés organizou, que é sobre a lei que obriga o ensino da história e da cultura africana e afro-brasileira. Quer dizer, pontos que você destacaria aí. Sim, essa pesquisa, né, que foi uma parceria de Gueledés e Instituto Alana, ela é um retrato do que a gente chama de como você trava o debate racial ou executa a educação das relações étnico-raciais, né? Ou seja, não implementar adequadamente a Lei 10.639 significa não enfrentar o racismo e não tornar a escola e a sociedade brasileira um espaço em que o respeito e a igualdade são primazias, né? Então, essa pesquisa, ela desvenda que há mecanismos dentro das secretarias de como elas compreendem, não compreendem, né, a importância da 10.639 como uma política educacional, porque é disso que está se tratando, né? Porque exatamente na implementação da 10.639 a gente não tem os mesmos suportes que outras determinações, né, das diretrizes curriculares nacionais. Então, se tem falta questões que dizem respeito à estrutura à lei, né? Então, você não tem um grupo de trabalho, você não tem uma coordenadoria, você não tem recursos específicos, você não tem formação, né? Então, você vai construindo condições para a não institucionalização da pesquisa. Então, no universo que a gente conseguiu, 21% dos municípios, cerca de 70% não implementa adequadamente. Então, isso é desrespeitar uma legislação. Então, por que é possível desrespeitar uma legislação? Porque também a gente não tem um Conselho Municipal da Educação que fiscalize adequadamente e exija o cumprimento. A pesquisa também revela isso. E não disponibiliza os recursos, por isso que eu estou achando muito interessante que hoje cresce o foco em financiamento, ou através do VAR, do Fundeb, né, que tenha um recurso para isso, que se preocupe em verificar a aprendizagem, verificar se o município consegue diminuir, né, as desigualdades nesse nível econômico e no nível racial, para aí sim acessar recursos. Exatamente. Né? Quer dizer, isso tem muitas implicações para que as diretrizes curriculares nacionais se transformem numa política de fato. Né? Para se transformar, a gente vai ter que fazer o link com o financiamento, né? O link com a gestão, pensando na gestão nesse nível mais amplo, né? Que é recursos humanos, recursos financeiros, enfim, tudo, né? E eu estava dizendo para uma das pessoas que eu estava entrevistando que essa resistência à mudança tem muitas razões, muitos desafios que a área da educação sofre, né? Quer dizer, muitos que os professores, os gestores, mas há sempre também o medo do que está chegando. Sim. Né, do novo, né, de tirar o tema das étnico-racial da periferia onde ele é colocado pelas políticas públicas, impedir de encontrar uma centralidade que é onde ele deve estar. Né? As coisas que você foi trazendo mostram o quanto é central, né? Se quiser uma educação pela equidade racial de fato e de gênero interseccionadas, vai ter que colocar no centro, né? Vai ter que encarar como uma política pública. Exato. Né? E isso significa mudar o Brasil, porque o que a 10.639 tem de mais revolucionário, ela é dizer que esse país foi construído por muitos. Ele não é uma lei que fala somente dos negros, ela está falando dessa construção de nação, em que nós também temos muitas contribuições. Então, você repensar toda a construção
eurocêntrica, hierárquica, a partir da sua descendência racial, você muda um país. E aí nem todo mundo quer isso. Exato, né? Então são condições em que você vai mantendo a indigência negra, né? A falta de reconhecimento da sua contribuição. Sim, esse lugar marginal, esse lugar marginal, e vai reafirmando isso, né? Por meio dos indicadores educacionais, porque é isso, se você não dá as mesmas condições de formação nas escolas das periferias, onde a população negra é maioria, é claro que você não vai ter os resultados exitosos nos exames nacionais. É o mudar sem mudar, né? Com certeza. Com certeza. Obrigada, Suelaine. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Eu que agradeço. Gostei de te receber, uma conversa boa. E agora vamos chamar os saberes e fazeres para dialogar com a nossa conversa aqui com a Suelaine Carneiro. Olá, Cida, pessoal do Entrevista. Sou Daniele Cardoso, professora de Belo Horizonte, Minas Gerais. Sou a autora do projeto A Literatura Escrita por Mulheres Negras, uma experiência de leitura na alfabetização. Com a minha turma de segundo ano do primeiro ciclo, trabalhei livros de literatura escritos por autoras negras. Patrícia Santana, Bell Hooks, Nilma Lino Gomes, Madu Costa, entre outras, foram as autoras lidas por mim e os títulos trabalhados nas atividades de alfabetização da turma. Conversamos sobre as escrevivências tão bem relatadas pelas autoras mulheres negras e o quanto a leitura nos aproximou do universo tão parecido com o da nossa casa, da nossa família. Acredito que conhecer mulheres negras inspiradoras, como as autoras são, importa sobretudo quando temos notícia de que mulheres são as maiores vítimas do racismo que é estrutural no país, né? Circunscritas num processo de violência que aumentou muito nos últimos anos. Se quiser ver esse programa ou algum outro conteúdo do canal Futura, acesse a Globoplay. Tchau, tchau.